Antes de mergulharmos nessa notícia quentíssima sobre os bastidores da Toca da Raposa, já quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, porque o que vou revelar agora vai mexer diretamente com a sua visão sobre o elenco do Cruzeiro e principalmente sobre como Leonardo Jardim vem conduzindo suas escolhas. O que está acontecendo envolve um jogador de peso, alguém que chegou com cartaz, com grande investimento, mas que hoje se vê em uma situação completamente diferente dentro do clube. Prepare-se porque os próximos minutos vão trazer informações que vão prender a sua atenção do começo ao fim. Agora vamos continuar com a notícia. O Cruzeiro de Pedro Lourenço vive um momento de consolidação no futebol brasileiro, disputando as primeiras posições no Brasileirão e garantindo consistência em suas apresentações. Dentro de campo, os resultados animam, a torcida volta a acreditar e o Mineirão tem sido palco de grandes momentos da China Azul. Mas, como em todo grande clube, o que acontece fora das quatro linhas também chama muito a atenção. E é justamente nos bastidores que algumas decisões começam a repercutir de forma intensa, principalmente quando envolvem nomes que chegaram cercados de expectativas e salários pesados. É importante destacar que Leonardo Jardim não tem medo de tomar decisões firmes. Desde que chegou, ele deixou claro que montaria a equipe de acordo com suas ideias, privilegiando atletas que se encaixam em seu modelo de jogo. Isso fez com que alguns jogadores ganhassem espaço rapidamente, enquanto outros, mesmo com status de estrelas, ficassem no banco e perdessem protagonismo. E é justamente nesse cenário que o medalhão, contratado como grande reforço, se vê cada vez mais distante do futuro do Cruzeiro. Sim, estamos falando do volante Wallace. O jogador, que chegou ao Cruzeiro sob enorme expectativa, não conseguiu corresponder como se esperava. Mesmo sendo um atleta de qualidade reconhecida, com histórico de seleção brasileira e experiência internacional, ele não se encaixou nas ideias de Leonardo Jardim. O próprio treinador, em recentes entrevistas, já deixou claro que, devido às características do jogador, dificilmente ele terá grandes oportunidades no elenco estrelado daqui para frente. Wallace, que tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2028, segue treinando, mas a realidade é que sua utilização se resume quase sempre ao banco de reservas. A torcida, que esperava ver nele um verdadeiro dono do meio-campo, já começa a perceber que sua permanência pode ser apenas questão de tempo administrativo, e não de convicção técnica. Mesmo com o alto investimento feito, Leonardo Jardim mostra que não abre mão de suas convicções e isso deixa a situação do volante cada vez mais delicada. É claro que um jogador do tamanho de Wallace não ficaria sem mercado. E, se por um lado ele não se firmou na Toca da Raposa, por outro existem clubes atentos a essa situação, prontos para agir em uma possível saída. E é aqui que entra uma possibilidade que já mexe com o coração dos torcedores do sul do país. Um destino bem provável para o volante em 2026 pode ser justamente o clube onde ele viveu seus primeiros grandes momentos da carreira, o Grêmio. O tricolor gaúcho já tentou a contratação de Wallace recentemente, mas não conseguiu viabilizar o negócio. No entanto, com o cenário atual cada vez mais claro, as chances de uma investida mais forte aumentam consideravelmente. Wallace brilhou com a camisa do Grêmio entre 2014 e 2016, conquistando títulos e até chegando à seleção brasileira nesse período. O reencontro entre jogador e clube, portanto, não só é plausível como já começa a ganhar força nos bastidores. O detalhe mais interessante dessa história é que, apesar do contrato longo com o Cruzeiro, a falta de espaço pode ser determinante para uma negociação futura. Jogador de 30 anos, Wallace ainda tem mercado, experiência e capacidade de jogar em alto nível. O Cruzeiro, por sua vez, poderia ver em uma possível saída uma forma de aliviar a folha salarial e abrir espaço para novos investimentos, algo que Pedro Lourenço tem demonstrado vontade de fazer em todas as janelas de transferências. A situação gera opiniões divididas entre os torcedores. De um lado, há quem defenda que o Wallace deveria receber mais chances, já que tem qualidade e pode agregar em determinados jogos. Do outro, muitos concordam com Leonardo Jardim, argumentando que o jogador não se encaixou e que o melhor caminho seria realmente a saída. Essa divisão só mostra como a China Azul acompanha de perto cada detalhe do elenco e não deixa passar nenhuma movimentação sem debate intenso. Outro ponto que chama a atenção é a forma como Leonardo Jardim vem conduzindo o elenco. O treinador não se prende a nomes ou históricos, mas sim ao que cada jogador pode entregar dentro de seu modelo de jogo. Isso já aconteceu com outros atletas, e agora Wallace é o principal exemplo dessa filosofia. Para o técnico, o mais importante é a competitividade coletiva, mesmo que isso signifique abrir mão de peças caras. O Grêmio, por sua vez, observa a situação com cautela, mas também com interesse. O clube gaúcho sabe que a torcida tricolor tem carinho por Wallace e que a volta de um ídolo da base sempre gera impacto positivo. Além disso,
O jogador poderia oferecer ao time do Sul a experiência necessária para equilibrar juventude e competitividade em um elenco que também está em reconstrução. A equação parece simples. Se o Cruzeiro não pretende utilizá-lo, o Grêmio pode ser o porto certo para o atleta reencontrar seu protagonismo. No Cruzeiro, a saída de Wallace também poderia abrir caminho para contratações pontuais em posições que Leonardo Jardim considera prioritárias. Com a Libertadores no horizonte, além de competições nacionais, o treinador quer um elenco mais dinâmico, com atletas que se adaptem melhor ao estilo de jogo intenso e rápido que ele implementa. Isso significa que cada movimentação de saída pode ser também uma oportunidade de fortalecimento. Vale lembrar que Pedro Lourenço já demonstrou em várias ocasiões que não tem medo de tomar decisões importantes. Para ele, o Cruzeiro precisa estar sempre em evolução, e isso passa tanto por grandes chegadas quanto por saídas estratégicas. Wallace, apesar do nome forte, pode ser parte dessa estratégia, e uma transferência para o Sul seria apenas mais um capítulo de um planejamento maior. Outro aspecto que reforça a possível mudança é o tempo de contrato. Ter vínculo até 2028 não significa permanência garantida, mas sim uma carta de negociação na mão do Cruzeiro. Caso o Grêmio ou outro clube apresente uma proposta concreta, o Cruzeiro pode negociar em condições vantajosas, já que detém os direitos do jogador por longo período. Isso coloca o clube estrelado em posição de força para tomar a melhor decisão. O curioso é que essa não é a primeira vez que o Cruzeiro vive algo semelhante. Jogadores de renome já passaram pela Toca da Raposa sem conseguir render o esperado, e em muitos casos o clube soube transformar essas situações em novas oportunidades de mercado. Isso mostra que a diretoria sabe agir com frieza e inteligência, sem se apegar apenas ao nome, mas sempre de olho no melhor para o projeto. Para Wallace, uma mudança de ares também pode ser extremamente positiva, principalmente porque todo jogador de alto nível precisa de mais do que treinos intensos e boas condições físicas para render dentro de campo. É necessário sentir confiança, ter sequência de partidas e a sensação de ser peça importante no esquema tático de um treinador. E, no Cruzeiro de Leonardo Jardim, isso claramente não acontece com ele. Mesmo sendo um atleta de renome, com passagens marcantes pela seleção brasileira, Wallace não consegue se firmar como titular, acumulando minutos apenas em situações pontuais. Essa falta de continuidade, aliada à pressão natural da torcida, mina a autoconfiança e cria um círculo vicioso difícil de quebrar sem uma mudança concreta de cenário. Além disso, o aspecto emocional pesa muito em carreiras como a dele. Voltar a um ambiente onde já foi feliz, como o Grêmio, pode representar um verdadeiro recomeço. O tricolor gaúcho foi o clube que o projetou para o futebol mundial, lhe deu visibilidade e lhe abriu as portas para a seleção. Em Porto Alegre, Wallace não seria apenas mais um jogador, mas alguém com histórico, reconhecimento e apoio da torcida local. Esse tipo de ambiente pode ser fundamental para resgatar sua melhor versão, pois jogadores experientes costumam render muito mais quando sentem identificação com o clube e sabem que são valorizados tanto pelo técnico quanto pelos torcedores. Do lado do Cruzeiro, uma eventual saída de Wallace também não seria encarada apenas como perda, mas sim como uma oportunidade estratégica. O volante tem um dos salários mais altos do elenco, e sua permanência sem minutos suficientes em campo representa um custo elevado para a folha salarial. Negociá-lo significaria abrir espaço para novos investimentos em setores considerados prioritários por Leonardo Jardim, além de aliviar uma pressão que já se arrasta meses nos bastidores e entre a torcida. Em clubes grandes como o Cruzeiro, a necessidade de oxigenação do elenco é constante, e decisões como essa são fundamentais para manter a competitividade. Outro ponto que merece destaque é a forma como essa possível negociação pode ser benéfica para todas as partes envolvidas. Wallace teria chance de reencontrar protagonismo em um clube que conhece bem, o Grêmio ganharia um reforço experiente para fortalecer seu meio-campo e o Cruzeiro ficaria com mais espaço financeiro e técnico para ajustar o elenco às exigências de Leonardo Jardim. Seria, portanto, uma típica situação de ganha-ganha, onde ninguém sairia perdendo. A saída do jogador, longe de ser vista como fracasso, poderia ser entendida como um ciclo natural no futebol, em que a adaptação não aconteceu, mas que abre portas para novos caminhos. É justamente essa leitura inteligente que a diretoria do Cruzeiro precisa ter para transformar um problema em solução e seguir firme em seu projeto de crescimento. Esse cenário, portanto, coloca 2026 como um ano de definição. Até lá, Wallace deve seguir no elenco, mas com poucas oportunidades. A grande questão é se o Cruzeiro e o Grêmio chegarão a um acordo para transformar essa possibilidade em realidade. A torcida estrelada, como sempre, vai acompanhar cada detalhe, opinando e cobrando, porque no Cruzeiro nada passa despercebido. E agora, torcedor, queremos ouvir a sua opinião.
Você acha que o Wallace ainda merece mais oportunidades no Cruzeiro ou acredita que a saída para o Grêmio em 2026 seria o melhor caminho para todas as partes? Comente aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like, porque sua participação é fundamental para entendermos o que a China Azul pensa sobre essa situação que promete movimentar o mercado e os bastidores da Toca da Raposa.